Aqui na nossa companhia está o Ministro da Economia, Pires Lima. Muito boa noite. Boa noite. Quem comprar a TAP, quanto é que vai ter que pagar? A verdade é que a TAP tem um valor que, no fundo, é o somatório daquilo que é a sua dívida atual, 1.000 milhões de euros, cerca de 1.000 milhões de euros, o valor daquilo que possa representar esta privatização para o Estado em termos de encaixe e o plano de capitalização da empresa apresentado pelo investidor que vier a ganhar esta privatização. Não é possível dizer qual é o valor, aliás, seria completamente errado que o Estado, enquanto vendedor, se pusesse numa posição de procurar adivinhar aquele que vai ser o valor. Mas haverá um valor mínimo abaixo do qual diz nós não vamos vender, ou não? Não, há um conjunto de condições que hoje foram estabelecidas no caderno de encargos, que passam, em primeiro lugar, pela capitalização e valorização da empresa, pelo plano estratégico que os investidores vierem a apresentar para a TAP, do ponto de vista de crescimento e desenvolvimento, pelo um conjunto de fatores que já tinham sido, aliás, aprovados no decreto-lei quando esta privatização foi relançada em novembro. Tem a ver com a proteção da marca TAP, a proteção do hub, que é constituído pelos aeroportos nacionais, a proteção da sede legal e operacional, a base operacional das atividades aqui em Portugal, a proteção de um conjunto de obrigações de serviço público que assegurem a ligação às regiões autónomas, às comunidades que formam a diáspora portuguesa, aos países lusófonos e, portanto, todas estas condições fazem parte do caderno de encargos e são os critérios de seleção para a proposta ganhadora. Mas com tudo isso não respondeu à minha pergunta. Qual é o valor mínimo? Não vale a pena estar a especular sobre aquilo que poderá ser o valor mínimo. Aquilo que eu lhe posso dizer é que só ganhará a TAP, em termos desta privatização, quem consiga cumprir todas estas condições de uma forma satisfatória e apresente as garantias necessárias, porque é preciso assegurar o financiamento da TAP e esta privatização é conduzida fundamentalmente com o objetivo de assegurar o crescimento e o desenvolvimento da TAP. Privatiza-se para que a TAP possa continuar a crescer e a desenvolver-se e, para que isso possa acontecer, é fundamental que os investidores apresentem um plano de capitalização da empresa ao longo do tempo que assegure esse crescimento. Portanto, é o valor da dívida, o valor do passivo mais €1, por exemplo? São seguramente bastante mais de 1.000 milhões de euros, porque só a dívida, só o passivo são quase 1.000 milhões de euros. Portanto, será mais do que isso. E não seria, por exemplo, não faria mais sentido o Governo alienar ou fechar o que dá prejuízo? Por exemplo, a operação no Brasil, que é de manutenção, que é extraordinariamente dispendiosa, em vez de alienar toda a empresa? Repare, nós alienamos a empresa nesta fase... Neste caso, 66% da empresa, 66%, para já. E depois com um conjunto de opções que permitirão a venda do capital remanescente dentro de alguns anos, para desenvolver a TAP, para assegurar que a TAP pode crescer. Porque a TAP... Mas uma coisa que nós sabemos é que a empresa TAP, a companhia aérea, é lucrativa. É todo o grupo que é o problema. Portanto, se livrar do grupo e mantiver a empresa, não faria sentido? Não faria sentido por várias razões. Em primeiro lugar, porque o Estado, a TAP SGPS, já investiu no Brasil 500 milhões de euros. Equivalente a pôr dinheiro num bolso roto? Não, porque as operações da TAP Brasil, portanto a empresa de manutenção que existe no Brasil e que pertence à TAP, estão em vias de atingir o seu equilíbrio operacional. A TAP, em 2015, atingirá o seu break-even operacional na operação do Brasil. Portanto, já digamos que fizemos aquilo que era mais complexo, mais difícil. Não me peça para justificar a decisão de investir no Brasil há 7 anos, mas durante estes 7 anos fez-se o percurso de rentabilizar gradualmente a operação no Brasil. E, portanto, seria completamente errado desistir dessa operação no momento em que ela passa a ser lucrativa.
Para além disso, também seria muito estranho e difícil de entender para o comum dos portugueses que nós privatizássemos a TAP, que dá lucro, e ficássemos com a responsabilidade no Estado da TAP, que até agora não deu lucro. Isso não seria entendível. Não, mas o que eu estava a dizer era o contrário, é livrar-nos do que não dá lucro e manter o que dá lucro. Bom, mas é impossível vender a TAP no Brasil sem estar incluída no perímetro geral da TAP SGPS. Não é além do mais, mais, é isso que me quer dizer. Sim, e além do mais, para podermos desenvolver a TAP SA, a Companhia de Aviação Comercial, nós precisamos de investir na renovação da frota. Nós precisamos de investir em aumentar o número de rotas e destinos. Já aumentaram substancialmente ao longo dos últimos anos, mas é preciso pôr dinheiro, muito dinheiro. E o Estado não tem condições, ao contrário do que eu já vi por aí dito, para pôr esse dinheiro. Dito por uma comissária europeia. Dito em condições muito especiais. Repare, nós só poderíamos, enquanto Estado, capitalizar a empresa, isto é, injetar dinheiro na empresa, como aconteceu em 1994, onde a preços correntes puseram mais de 1.000 milhões de euros na TAP, se simultaneamente apresentássemos e conseguíssemos aprovar um plano para diminuir o número de rotas, para diminuir o número de destinos, para diminuir o número de aviões e para diminuir substancialmente o número de empregados na TAP. Ora, não é esse o objetivo do Governo. Não é esse o objetivo que queremos para a TAP. Nós queremos privatizar a TAP pela razão de que queremos que a TAP tenha condições para crescer e para se desenvolver, para empregar mais pessoas. Uma das coisas que acontece para quem viaja muito é que quando está num país estrangeiro qualquer, entra num avião da TAP e é como se entrasse em Portugal. Sim. Como é que nós podemos garantir que o comprador, amanhã, não me passa a chamar Avianca e transfira o hub de Lisboa para Madrid, por exemplo? Podemos garantir de uma forma muito simples. Essas condições estão no caderno de encargos. São obrigações do comprador. E se não forem cumpridas? E caso alguma dessas obrigações não fosse cumprida, o Estado, através da parte pública, pode reverter o negócio. A TAP volta ao domínio do Estado se alguma destas condições, o hub, a marca, a mesmo depois de vender 100%? Sim, sim, mesmo depois de vender 100%. E isso é legal? E isso é perfeitamente legal. E, portanto, esse direito de reversão do negócio, que é uma condição que muito raramente é usada numa privatização, que eu me lembro é talvez a primeira vez em que é utilizada numa privatização conduzida por este Governo, é um direito que protege todos estes interesses nacionais, estes interesses estratégicos que são fundamentais na gestão da TAP. Então, depois do share dourado, temos então as condições douradas. Pires de Lima, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer estar aqui.